Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é sábado, 20 de abril de 2024. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O capítulo é o 2, os versículos hoje são 14, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruiu por ele a inimizade. Amém? O capítulo 2 de Efésios, ele vai estar falando sobre sermos livres do pecado e sermos salvos pela graça de Deus. Amém? O contexto geral do livro, o apóstolo Paulo está lá e o Império Romano está dominando, ele escreve essa palavra e para quem crê, ela é palavra de Deus. Vamos aqui ao versículo 14 que começa dizendo assim: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Paulo está aqui declarando que Cristo é a nossa paz. Cristo mesmo disse, eu vos dou a paz, tá certo? Então, Paulo está dizendo que Cristo, ele é a nossa paz. E ele vai estar dizendo que de ambos fez um. Por que Paulo está dizendo isso? Naquele contexto, havia o templo em Jerusalém, só entravam judeus, os gentios ficavam do lado de fora, numa área mais reservada, não podiam ultrapassar aquela área. Havia ali uma condição de separação, tá certo? E que Paulo está dizendo aqui? Ele agora é a nossa paz. De ambos, né, fez um, ou seja, ele vai quebrar essa separação. Paulo está ensinando isso, que os convertidos a Cristo, tanto judeus como gentios, não tem mais separação. Agora, por essa condição que Jesus trouxe, não há mais essa separação. Cristo traz essa paz agora, certamente, quem crê vai ser povo de Deus, formado esse povo que é por a fé em Cristo Jesus. Amém? Não tem judeus nem gentios agora, mas não tem mais essa separação. O versículo 14 vai continuar dizendo: E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, o contexto aqui é esse mesmo. Havia uma área limítrofe. O gentio não podia ultrapassar aquele local. Literalmente havia. Então, Paulo usa essa palavra contextualizada, dizendo que ali o gentio só ia até ali, não podia entrar no templo. Tá certo? Havia separação. E o texto vai dizer que era a inimizade. Tá certo? Quando Paulo está usando essa condição para mostrar, ele está afirmando e vai estar ensinando que Cristo agora tirou essa separação. A inimizade, aí eu vou comparar assim como a lei, né? A lei religiosa, ela gera separação. Ainda hoje, as religiões e com suas leis, ela gera separação, e isso é um problema sério. E naquele contexto havia lá, então, o gentio, que é o que não é nascido de judeu, já expliquei isso ontem, não podia entrar no templo, tá certo? Tinha uma área limítrofe para ele, não havia uma separação. A arqueologia atualmente já encontrou naquela área placas escritas que se ultrapassasse, que se o gentio ultrapassasse determinada área lá, ele seria punido com a pena de morte. Então, olha o que a religião faz, né? É capaz de matar, ainda hoje, tá certo? Então havia isso. Agora Paulo está explicando isso, que agora essa parede que havia em Cristo, ela é tirada para todos que se convertem, tanto judeus como gentios, tá certo? Vamos aqui ao versículo 15 que diz assim: Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Aboliu na sua carne. Paulo está ensinando que através da morte expiatória de Jesus na cruz, é Cristo oferecido lá na cruz, e a morte expiatória de Cristo pelos pecados da humanidade, ele aboliu essas ordenanças de mandamentos, como ordenança que tinha no Velho Testamento. Então, isso é muito significativo para quem busca a fé em Cristo, certo? Deixa eu só lhe explicar. O Velho Testamento é palavra de Deus,
é a Bíblia Sagrada, porque ela é completa, Novo e Velho Testamento. O Novo Testamento completa o Velho. Agora, o que Paulo está ensinando é que aquelas ordenanças de matar o cordeiro, cortar o prepúcio, fazer tantas outras coisas que tem lá, as leis, essas leis se tornaram obsoletas, sem sentido, porque Cristo, na sua carne, ou seja, na sua morte expiatória, ele aboliu essas coisas. Amém? O versículo 15 vai continuar dizendo assim: para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ora, esse novo homem criado em Cristo Jesus, assim, eu não estou desfazendo a Bíblia, tá certo? Mas eu acho muito melhor, gosto mais usar o ser humano, tanto homem como mulher. Esse novo ser humano criado em Cristo Jesus pela fé na morte expiatória de Cristo, agora é essa nova criação, que é a criação divina, que tem a fé exclusiva em Jesus Cristo, tá certo? Então agora, essa nova criação em Cristo, ele forma esse corpo de Cristo que é a sua igreja. Não é igreja institucionalizada. A institucionalização é para nós termos compromissos sociais, mas a igreja, ela é formada a partir de Cristo, e aí ele vai dizer que ele criou em si mesmo, desse novo homem, ele fez um só. Então não tem mais separação entre os que creem em Cristo exclusivamente. Amém? Deixa eu ler aqui Romanos 12,5, que Paulo também diz assim em Romanos 12,5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, ou seja, pertencemos uns aos outros nesse sentido de sermos o corpo de Cristo, formado por esse sacrifício, por essa morte de Jesus na cruz, tira o peso das religiões e Cristo liberta, tá certo? Isso é importante saber. E quando o versículo 16 está dizendo, aliás, nós estamos no versículo 16, quando ele está dizendo, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade, isso é o versículo 16, então Cristo ele veio para fazer essa reconciliação do ser humano. A reconciliação com Deus não é mais pela religião, naquele contexto pelo judaísmo, nos contextos atuais e naquele tempo também, outras religiões que existissem, que tentassem levar as pessoas a Deus. Agora, Cristo, ele desfaz isso, não é nem mais uma religião que leva as pessoas a Deus, é o próprio Deus revelado em Cristo. É através de Cristo, da morte expiatória, que nós somos reconciliados com Deus. Cristo veio fazer isso na terra, veio reconciliar o ser humano com Deus. Por quê? Porque Cristo é Deus. É o próprio Deus reconciliando a sua criação consigo mesmo, em oferta, em sacrifício de morte de cruz. Portanto, o versículo 16 disse: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Ou seja, quem crê forma esse um corpo com Deus por intermédio da cruz. Não é para andar com ela nas costas nem na cabeça, não. É entender que a morte vicária, a morte de Cristo na cruz é a morte expiatória para que nós sejamos reconciliados com Deus. Não tem outra forma de você se reconciliar com Deus. Não. Amém? Portanto, essa inimizade, quando você crê, tanto faz ser judeu, como grego, como cearense, tanto faz, quando você crê, essa inimizade está quebrada, ela foi tirada, essa separação, formamos um só corpo em Cristo, para a glória dele. Amém? Aí, irmão, assim, a religião, todas elas, inclusive a evangélica, cristã, evangélica, temos aí que se diz cristão, que nem cristãos são. E temos que dizem que são cristãos, parece não ser, mas são. Mas aí cria dificuldade, botando regras. A única regra que Jesus coloca de mais principal são duas coisas. Duas. Está lá em Mateus, acho que é 22, 23 e 24. Ele vai dizer, se eu estiver errando o texto, me perdoe. Ele vai dizer: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Dessas duas coisas procede, ele diz, a lei e os profetas, procede tudo, é de amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então Cristo ele veio fazer essa reconciliação. Eu louvo a Deus porque Cristo vai estabelecer o seu reino na terra e não vai ter mais essa divisão de religião para os que creem, tá certo? Que creem exclusivamente em Cristo, porque é isso que Paulo está ensinando. A fé em Cristo, no sacrifício de Cristo, na morte expiatória, tira a separação.
tira a separação. Você agora está reconciliado com Deus por essa fé. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. O Espírito de Deus revele a ti essa verdade da Escritura Sagrada. Eu não estou aqui falando de uma religião, tá certo? Eu sou protestante porque protesto contra os que negam a Jesus, tá certo? Eu sou a favor da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada como ela é. Eu posso não entender tudo. Tem 31 mil versículos, não dá para nem pensar em entender tudo, mas compreender que Cristo é aquele que reconcilia o ser humano com Deus, gerando um corpo em Cristo, tá certo? Isso Paulo está nos ensinando de uma forma muito graciosa aqui no capítulo 2 de Efésios, e nós vimos o versículo 16, 14, 15, 16, onde ele aboliu essa parede de separação. Somos filhos de Deus por essa fé. Deus te abençoe, Deus te guarde, e o Espírito de Deus gere fé exclusiva em Jesus Cristo no teu coração, na tua mente, no teu entendimento. O Senhor abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém.